Em nossa jornada através das verdades fundamentais da fé cristã, chegamos hoje ao coração do Evangelho, o plano da salvação, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Por que a cruz era realmente necessária? Por que um Deus de amor não poderia simplesmente perdoar os pecados humanos, mediante um pedido de desculpas sincero? A resposta está na própria natureza de Deus, sua santidade absoluta que exige justiça, combinada com seu amor infinito que anseia por redenção. Hoje desvendaremos este mistério que une justiça e misericórdia no madeiro da cruz, explorando as profundas implicações teológicas, filosóficas e espirituais desta verdade central do cristianismo. O pecado não é meramente uma infração moral, mas uma ofensa cósmica contra a santidade infinita de Deus, como um tribunal celestial. A justiça divina exige que toda transgressão seja devidamente punida. O profeta Abacuque 1:13 declara que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Esta santidade absoluta significa que o pecado necessariamente exige expiação. Não porque Deus seja vingativo, mas porque sua natureza santa não pode coexistir com a injustiça. É aqui que entendemos por que o simples arrependimento, embora necessário, é insuficiente. A doutrina da expiação responde à pergunta: como pode Deus ser justo e ainda perdoar o ímpio pecador? Deus, em sua graça, estabeleceu no Antigo Testamento um sistema de sacrifícios que apontava para a solução definitiva. Levítico 17:11 declara: é o sangue que fará expiação pela alma. Cada cordeiro sacrificado, cada oferta queimada representava uma verdade profunda. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Porém, estes sacrifícios eram insuficientes. Como nos diz Hebreus 10:4, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Eles eram sombras, representações temporárias de um sacrifício perfeito que viria no futuro. O dia da expiação especialmente prefigurava o trabalho de Cristo como sumo sacerdote e cordeiro sacrificial. Se os sacrifícios animais eram inadequados, que tipo de sacrifício poderia satisfazer plenamente as exigências da justiça divina? A resposta: apenas um ser perfeitamente humano para representar a humanidade, e perfeitamente divino para ter valor infinito. Um homem comum não poderia morrer pelos pecados de outros, pois ele mesmo era pecador. Um anjo também não poderia representar a humanidade, pela sua natureza espiritual. A solução estava na encarnação. E assim, o Verbo se fez carne. João 1:14. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, declara que Jesus Cristo, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, tornou-se o único mediador qualificado para conduzir o homem pecador até ao Criador. Sua vida imaculada o capacitou a ser o cordeiro sem defeito exigido pela lei e pelo plano da salvação. E aqui chegamos ao cerne do Evangelho. Deus mesmo providenciou o sacrifício necessário para sua própria satisfação. A carta de Paulo aos Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26 revela que Deus propôs a Jesus como propiciação para demonstrar sua justiça. O Criador não foi um pai irado exigindo a morte de um filho relutante, mas a Trindade em consenso eterno operando a redenção. Como expressou certo teólogo, no Calvário não foi um homem oferecendo algo a Deus, mas Deus se oferecendo a si mesmo para o homem. O Pai ofereceu o Filho se ofereceu voluntariamente, e o Espírito Santo entra capacitando esta obra em nós. Esta é a doutrina da substituição penal. Cristo sofreu a pena que merecíamos, a condenação que estava sobre nós. Outras correntes de pensamento que propõem doutrinas diferentes do sacrifício expiatório não são válidas para a salvação do homem. A doutrina espírita, por exemplo, ao defender a reencarnação como processo purificador, nega fundamentalmente a expiação de Cristo. Devemos perceber que se podemos nos purificar através de sucessivas reencarnações, então a cruz se torna totalmente desnecessária. Jesus Cristo então teria morrido em vão, e assim seria vã a nossa fé. A expiação e a reencarnação são visões radicalmente excludentes. Ou aceitamos que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ou acreditamos que podemos expiar nossos próprios pecados através de múltiplas vidas. A Bíblia é clara. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. A reencarnação anula a suficiência do sacrifício único de Cristo e contradiz o ensino bíblico sobre a ressurreição. Jesus declarou inequivocamente: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Esta exclusividade não é arrogância, mas consequência lógica da obra expiatória. Se houvesse outro caminho, Deus não teria entregue seu Filho unigênito para este sacrifício. Pedro ainda confirma: e não há
salvação e nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. A salvação é cristocêntrica porque a expiação é centrada no sacrifício de Jesus. Esta verdade de fato não é popular em nosso pluralismo moderno, mas é essencial ao Evangelho. O sacrifício expiatório de Jesus não é apenas uma doutrina para que venhamos a crer, mas uma realidade transformadora a ser experimentada. Quando compreendemos que Cristo morreu em nosso lugar, que Ele carregou nossa culpa e sofreu nossa pena, somos levados ao arrependimento genuíno e à fé salvadora. A cruz não é o fim, mas o portal para uma vida nova, não porque merecemos, mas porque Ele mereceu por nós. Deus criou o universo com o risco do pecado, e desta forma, Ele mesmo precisou pagar o preço deste risco. Como escreveu Paulo em sua carta aos Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a vossa fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A expiação nos liberta da culpa, do poder do pecado e, finalmente, da própria presença do pecado. Em João 19:30 temos o momento culminante da agonia do Senhor Jesus, quando Ele bradou com poder: está consumado. Esta não foi uma expressão de derrota, mas o grito triunfante de sua missão cumprida. Ao usar esta expressão, Jesus declarava que toda a dívida humana por causa do pecado estava definitivamente saldada. Ele havia sido vitorioso em sua missão. A lei estava plenamente cumprida, a justiça divina completamente satisfeita, e o caminho para a redenção permanentemente estabelecido. Esta declaração abrange desde as profecias do Antigo Testamento até as exigências da justiça divina. Tudo estava agora consumado na pessoa de Cristo. No exato momento da morte de Jesus, ocorreu um evento sobrenatural de profundo significado. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Este não foi um acidente, mas uma declaração divina dramática. O véu que separava o lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, foi totalmente removido. A humanidade agora teria acesso direto ao Rei Criador. O rasgar de alto a baixo demonstra que foi ação divina, não humana. É possível até que tenha sido um anjo, pela ordem do seu Senhor. Agora, através do sacrifício de Cristo, todo crente tem acesso direto à presença de Deus. Como Hebreus 10, versículos 19 e 20 explica. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O caminho está aberto. A combinação do está consumado com o véu rasgado nos mostra a obra completa de Cristo. Na cruz a justiça foi satisfeita, no véu rasgado, o acesso foi aberto. Na cruz, a dívida foi paga. Na ressurreição, a vida eterna foi garantida. A morte e a ressurreição de Jesus, estes dois eventos inseparáveis formam o alicerce da nossa fé. Salvação não é apenas sobre perdão de pecados, mas sobre restauração de um relacionamento rompido com nosso Criador. Não fomos apenas perdoados, fomos adotados como filhos e temos livre acesso ao Pai. Esta é a gloriosa completude do plano salvífico de Deus. O sacrifício de Cristo não foi um plano alternativo, mas o plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. O está consumado foi a declaração mais importante para toda a humanidade, e tem ecoado através dos séculos como convite permanente. O véu rasgado permanece como testemunho perpétuo de que o caminho está aberto definitivamente, e que podemos entrar na sala do trono. A pergunta que resta é: você já entrou por este caminho? Já se apropriou desta obra consumada? Cristo já fez a parte dele. Agora cabe a nós responder com fé e entrega total. Cada um de nós precisa tomar sua própria decisão e aceitarmos com profunda convicção o sacrifício de Jesus como suficiente e necessário para o perdão dos nossos pecados. Compartilhe conosco sua opinião e sua decisão nos comentários. Quais suas expectativas ao entregar sua vida e sua alma para Deus? Meu muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Envie esse vídeo para outras pessoas que precisam entender o plano de Deus para a salvação do homem. E não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Até lá!